Bem-vindos ao canal para mais uma dica de leitura. Nós vamos falar sobre esse livro, Manual Politicamente Incorreto da Ciência, de Tom Bettel. É um jornalista e filósofo inglês, 293 páginas, da Vide Editorial. Não confunda esta série do Manual Politicamente Incorreto com a série do Guia Politicamente Incorreto. A Vide Editorial lançou essa série em 3 volumes. Manual Politicamente Incorreto da Ciência, do Catolicismo e do Islã e das Cruzadas. Já a Leia Editora lançou uma série de mais de 10 volumes. Eu tenho aqui em mãos a Economia Brasileira. Só que não é manual, é o Guia Politicamente Incorreto. Então são 2 séries diferentes. Esta capa é a capa da primeira edição. Já está na segunda, a capa mudou. Antes de falar do livro, vamos entender o que é politicamente correto e politicamente incorreto. Existem algumas verdades que são ensinadas pela imprensa, pelos cientistas, pelos intelectuais, que você não deve questionar, que você não pode duvidar, que você não pode falar que não é bem assim. Porque se você se opor a elas, você vai ser carimbado como politicamente incorreto, como um teórico da conspiração, como um maluco. Então, esse negócio do politicamente incorreto é como se fosse uma censura intelectual, uma lei da mordaça, uma espiral do silêncio. Mesmo que você não concorde, é melhor ficar quieto e não falar nada. Vá junto com a maioria para você não ser perseguido e sofrer bullying. Este livro ele vai derrubando mitos, verdades científicas. Quando você se aprofunda mais, você percebe que não tem base, não tem fundamento, mas são vendidos como fatos, como verdades. Por exemplo, nós tratamos a ciência hoje como se fosse uma divindade. É a ciência que diz o que é verdade e o que não é verdade. Se a ciência, se os cientistas, se as revistas científicas, se as publicações científicas dizem que aquilo é assim, não se questiona mais. É assim. Só que a ciência, a base da ciência, o que é? É o questionamento, é a investigação. Você faz teste, você vai testando, vai vendo se aquilo realmente é daquela forma, você vai fazendo as provas, você vai questionando. A ciência se constrói em cima de questionamentos, de você analisar posições diferentes. Agora nós vivemos uma ciência enviesada, ideologicamente, que não pode ser questionada. O autor, ele vai trazendo fatos, ele vai trazendo artigos, ele vai trazendo referências bibliográficas, mostrando que a ciência erra, a ciência não é independente, a ciência ela se vende, ela se corrompe para interesses, grandes grupos financeiros, interesses políticos. Então nós não devemos olhar a ciência como se a gente estivesse olhando para uma divindade incorruptível. Nós devemos sim questionar tudo, inclusive o que as ciências e as publicações científicas afirmam ser verdade. Hoje é comum esse pensamento, fé e razão. Religião e ciência são lados opostos e antagônicos e excludentes. Então, se você tem fé, você não tem razão. Se você acredita, em coisas espirituais, se você tem fé, você não tem cérebro. Agora, se você é cientista, se você é um camarada estudioso, se você é uma pessoa que usa o seu raciocínio, você não pode ter fé. São coisas incompatíveis, antagônicas e excludentes. Mas isso não é verdade. O autor, ele demonstra
que a maioria dos grandes cientistas que descobriram leis da física, leis da genética, que trouxeram grandes descobertas para a humanidade, eram cientistas que tinham fé, que acreditavam em Deus. Então, ele mostra que a fé e a razão, elas se complementam, elas se ajudam, elas interagem. E nós estamos falando aqui da fé séria e da ciência séria, porque existe charlatanismo dos dois lados. Outro exemplo que ele fala é o seguinte: é divulgado nas universidades que a maioria dos cristãos, eles criam que a Terra era plana, e ele prova que isso é mentira. A maioria dos cristãos sempre acreditou que a Terra fosse redonda. Ele questiona, por exemplo, a teoria da evolução de Darwin. É ensinado para os alunos nas universidades, através de filmes, através da imprensa, das revistas, que a teoria da evolução possui evidências avassaladoras. Mas não é verdade. É uma teoria e não uma lei. É uma teoria porque faltam evidências. E ele mostra o seguinte, que nas universidades hoje, você só ensina a teoria da evolução. Você não ensina aqueles que pensam diferente. Existe uma linha de pensamento chamada design inteligente, que questiona a evolução, dizendo que as coisas não existem por acaso. Né? As coisas existem com um design inteligente. Houve um propósito para aquilo ser daquele jeito. Né? Por que minha mão é desse jeito? Porque eu precisava pegar, eu precisava sentir. Então, existe um design inteligente. Se existe um design inteligente, né, existe um projetista inteligente, existe um criador inteligente. Existe a outra linha do criacionismo. O criacionismo, ele acredita que todas as espécies foram criadas ao mesmo tempo. Então não foi uma célula, uma ameba que foi virando um peixinho, que foi virando um passarinho, que virou um ser humano. Não. Foram criadas espécies diferentes ao mesmo tempo. E essas variações que nós encontramos dentro das espécies, elas foram em razão do clima, da geografia, das dificuldades locais, dos momentos que a humanidade atravessou, mas as espécies não mudam de uma espécie para outra. Então hoje, um professor de universidade que crê no criacionismo, ele é excluído. Que crê no design inteligente, ele é excluído. Só tem espaço quem crê no evolucionismo de Darwin. E a teoria exige fé. Você crê porque falta evidência. Então, a ciência virou uma religião e muitas verdades científicas também exigem fé. Mas o livro não para só nessa questão de fé e ciência. Ele fala sobre energia nuclear, sobre radiação, sobre pesquisas de clonagem humana, sobre pesquisas de célula-tronco embrionárias, né? E o que tem por trás disso, as mentiras que foram vendidas. Por exemplo, hoje qualquer estudante, e não só estudante, qualquer pessoa que acompanha jornal, que lê revista, acreditam que os Estados Unidos estão destruindo o meio ambiente e causando o aquecimento global. E ele começa a questionar e mostrar através de fundamentos, através de artigos, através de referências bibliográficas, que não é bem assim. Então, meu amigo, esse livro, se você é um estudioso, você é um camarada que gosta de saber das coisas, gosta de saber a verdade, lê esse livro. Em vez de você ficar bravo comigo, né, por eu estar dizendo essas coisas, lê o livro, analisa. Veja se tem ou não fundamento. Não fique aguardando que as pessoas pensem por você. Usa o seu cérebro, usa o seu raciocínio, analisa posições diferentes. Se você tem um filho que está na fase de ir para a faculdade, você quer vaciná-lo contra o viés ideológico, ele leia esse livro antes de chegar na faculdade. Ele vai perceber que muito do que vai ser ensinado lá já está enviesado, já está ideologicamente comprometido, e tudo isso em nome da ciência, com a chancela de científico, quando na verdade não é.
Manual Politicamente Incorreto da Ciência, Tom Bettel, editora David Editorial. É a nossa dica de leitura. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até a nossa próxima conversa.